Fala pessoal, tudo bem? Voltamos no nosso canal aqui, Papo de Ogro, 2023. Agora tentando fazer um formato um pouco diferente, mudando um pouco nossa filosofia de trabalho. Enfim, você vai entender no decorrer aí do tempo aí. Mas antes da gente entrar provavelmente no nosso projeto e explicar o que a gente vai fazer, a gente está pensando, eu quero dar um recado e passar uma mensagem para você que nos acompanha ou que passou a nos acompanhar desde então. Bom, é fato que o nosso país vem passando por mudanças, e essas mudanças, para alguns, foram consideradas boas, para outros nem tanto. Algumas pessoas têm sofrido com isso, têm passado até mal com isso. E eu quero deixar uma mensagem para você. Mudança faz parte. O Brasil não vai acabar. O Brasil não morreu. Pelo contrário, é uma chance de lutarmos. É uma chance de provar o quão o brasileiro é forte, é resistente e pode conquistar, sim, coisas maiores. Então não pare de lutar, não deixe de acreditar, não deixe de persistir. Você que está dentro aqui do Brasil, está fora do Brasil, continue lutando. Por mais que políticos saiam do Brasil para falar mal, você que está aí, como meu amigo Edu, que levanta a bandeira do Brasil e defende a nossa pátria. Então não é hora de esmorecer. Continue acreditando no Brasil, continue lutando e conte com esse canal para isso. No mais, é a minha mensagem. Edu, meu amigo, algo a dizer? Claro, em primeiro lugar, bem-vindo a todos que estão aqui com a gente nessa nova etapa do Papo de Ogro. Uma resenha não ensaiada, é o que nós vamos fazer aqui. E quero reiterar tuas palavras também, Rubão. Sejamos todos, acima de tudo, brasileiros. Governos vão, governos vêm. Não se deixem abater. Eu sei que para muitos de nós foi difícil, muitos sofremos naquela altura, estamos sofrendo ainda, mas o Brasil é mais, o Brasil é muito maior do que tudo isso. Então o importante é lembrarmos que somos um único povo, pararmos com essa rivalidade, essa luta entre brasileiros e seus compatriotas. Não façamos mais isso. Vamos lutar por um Brasil justo, um Brasil que cresce, seja o governo que for. Também não sou daqueles que fica na torcida, tomara que dê errado para dizer que eu estava certo. Não quero isso. E Rubão tem que só fazer apenas uma colocação aqui. Você falou, somos todos brasileiros, levantamos a nossa bandeira. E muita gente vai dizer, esse cara nem bandeira do Brasil tem. Me assistam anteriormente. E vocês vão entender o motivo também de não tê-la mais aqui, pelo menos neste momento. Então, tendo dito isso, Rubão, qual é a pauta de hoje? Qual é o livro que nós vamos resenhar aqui? Pois é, bom, antes de apresentar o livro, nosso conceito agora, eu estava falando com o Edu, vamos trazer resenhas de livros, cultura pop, alguma coisa que vale a pena a gente falar. Não vamos trazer qualquer coisa para vocês também aqui. A gente vai trazer coisa de conteúdo, coisa boa. E para começar, nada melhor que isso aqui, ó. George Orwell, A Revolução dos Bichos. Se você não leu, eu recomendo fortemente que você leia esse livro, debruce sobre essa leitura que é espetacular, muito boa. Aí você fala, mas o George Orwell, ele é de esquerda. E aí? Tolstói também era, muitos eram, e não deixam de ser pilares da literatura, das artes, da cultura de modo geral. Então vamos abrir um pouco a nossa mente, ampliar o nosso pensamento, e é justamente por isso que a gente escolheu esse livro a dedo para a nossa primeira resenha de 2023. Porque não é só política que tem nesta obra tão profunda, é filosofia, é debate, é cultura. Então vamos aqui abrir a nossa mente e o nosso horizonte. Exatamente. Bom, primeiro, George Orwell não se chamava George Orwell. Ele se chamava Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 23 de junho de 1903. Era o segundo filho de Robert Blair e Ida Mabel. Ele nasceu na Índia, na cidade chamada Motari. E com 4 anos, Eric, se mudou aí com sua família para a Inglaterra. E ao decorrer do tempo ele foi crescendo, obviamente, e começou aí a estudar na escola de Eton. Então, ali uma preparação para as famosas universidades, no qual o Edu certamente entende e pode falar sobre essa escola de Eton, que é um preparativo para as maiores aí. Passando essa fase de criança, adolescência, já em 1922,
George Orwell trabalhou na Polícia Imperial Indiana, prestando serviços na Birmânia, já que a tua mãe tinha descendência, né? E nesse período que ele prestou serviço na Birmânia, foi quando surgiu o livro Dias da Birmânia, em 1934. Ele ficou ali meio que escandalizado, ou ele sentiu, Edu, porque ele viu como que era o nível de tratamento dos colonizados aí. Ele sentiu como que era a pegada e falou, peraí, e ele escreveu essa obra aqui. O que é muito 34. Curioso, me permite só um adendo aqui, Rubão, muito curioso, porque ele de origem era inglês, tanto que pertencia à Guarda Real, presente no que hoje é a Índia e parte da Ásia. E ele fazia parte da Guarda Imperial Britânica. Então ele podia ver exatamente a diferença entre aqueles que de fato eram nativos das colônias e dos imperialistas britânicos. E foi o que gerou essa semente socialista, acendeu-lhe a chama naquela altura. Exatamente. E nesse período que ele ficou na Birmânia, como o Edu bem disse, ele pôde encarar os dois paralelos, né? Os dois lados. E quando ele retorna da Birmânia, ele ficou meio perdido, sem ter o que fazer, porque ele ficou servindo por muito tempo. Então ele voltou sem trabalho. Ele se mudou ali para Paris e começou a dar aulas em algumas escolas e até aulas particulares. E também trabalhou como vendedor de livros e começou a resenhar livros também. Aí então ele resolve retornar para Londres, quando estourou ali em 29, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York. Aí ele retorna então para Londres, perto da sua família, e nesse período ele escreve uns livros também que eu recomendo, um livro legal, bacana, Na Pior em Paris e em Londres, porque ele meio que viveu como andarilho em Paris. E ele conta umas experiências muito bizarras no livro. E quando ele retorna em Londres. Em 1936, então, quando ele retorna à Inglaterra, já está estabelecido, George Orwell casa-se com Ellen, sua primeira esposa, com quem ele resolve adotar um filho, Richard Blair. E neste mesmo ano, ele parte voluntariamente para lutar novamente. Ele vai numa guerra, ele gostava de uma guerra, né? Desta vez na Guerra Civil Espanhola, onde ele lutou ao lado dos revolucionários, combatendo aí o que ele julgava ser o fascismo, segundo ele mesmo, né? E ele narra essa experiência aí em seu livro Lutando na Espanha. E durante a guerra, uma curiosidade, ele levou um tiro na nuca, o que causou uma sequela na fala do George Orwell. Ele não conseguia falar em tom alto e limitou bem a fala do Eric na ocasião, né? E quando ele volta desse período de guerra, ele tem um surto psicológico, um surto psicótico, e vai parar no sanatório. Fica ali um tempo em tratamento, e quando ele sai do sanatório, ele vai para o Marrocos. Ele gostava de viajar, ele era um cara que ele não parava. E no Marrocos ele trabalha. Mas uma coisa muito curiosa, perdão, Rubão, muito curioso também, sim. Que muitos biógrafos descrevem essa parte da vida dele na Guerra Civil Espanhola como a inspiração para a Revolução dos Bichos. Porque foi ali que ele viu a filosofia de Trotsky se desenvolver, que ele passou a ser contra o que viria com Stalin. Foi justamente neste período que ele teve a inspiração principal para a obra que nós vamos falar. Exatamente, bem lembrado, porque alguns dos seus colegas revolucionários voltaram-se contra ele, ou contra a causa que eles ali brigavam, e ele passou a enxergar até que ele se proclama, né, um socialista democrático. Não sei se isso é possível, mas ele se proclama isso, um socialista democrático. Enfim, aí ele começa a fazer ironias, ele começa a ter ironias, mas muito inteligente, começa a fazer umas críticas interessantes. A fase final de George Orwell, ele faleceu na Inglaterra, lá em Londres. Ele descobriu que tinha uma tuberculose e, junto com sua segunda esposa, Sonia Orwell, que esteve com ele ali até o final da sua vida, onde ele não deixou de fumar nem um dia da sua vida, o que acabou agravando a tuberculose. E ele morreu aos 46 anos, jovem, com muita coisa para
para viver ainda mais, deixou obras aí espetaculares, e ele falava que ele queria que a sua obra fosse espalhada ao mundo. E ele não chegou a ver que hoje os 2 livros mais conhecidos dele, que é A Revolução dos Bichos e 84, são aí uma das obras mais lidas aí do século XX e estudadas. E ele conseguiu, né, Edu? Não viu, mas conseguiu com que a sua obra chegasse ao mundo. E hoje aí Inclusive, a sua obra foi censurada em diversos países, sem sombra de dúvida. A União Soviética censurou a obra dele, embora a obra tenha sido inspirada justamente na União Soviética. É quase uma homenagem, eu diria, não é, Rubão? Mas ainda assim foi censurado em diversos países comuno-socialistas, mas ainda assim prevaleceu, e hoje, olha, eu diria que as obras de George Orwell, as 2 principais, a Revolução dos Bichos e 1984, foram mais do que livros, foram profecias. Porque você consegue ver tanto o que acontecia naquela altura, no que ele se inspirou, e ainda assim fazer um paralelo com os dias atuais. Exatamente. Como o Edu bem disse na sua fala, ele pega as 2 figuras centrais desse livro aqui, da Revolução dos Bichos, que é o Napoleão e o Bola de Neve. Ali ele está retratando quem? É Trotsky e o Stalin. É claro que ele está ali fazendo um jogo de comparação, né? E de uma maneira bem sarcástica, bem sagaz. Ele está sendo muito inteligente nessa pegada, né, Edu? Porque ele dá uma... Fantástico, ele cria uma fábula. Quem começa a ler esse livro aqui pensa, pô, isso aqui é para criança. Nas primeiras páginas que você lê, você fala, mas isso aqui é um livro para minha filha ler. Né, Edu? Só que a mensagem dele... Tanto que uma curiosidade, né, Rubão? Eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. O título original do livro seria A Fazenda dos Animais, Animal Farm. Mas tem um subtítulo que não se fala. Mesmo hoje, nas edições mais recentes, até em inglês você vê A Fazenda dos Animais, mas não tem mais o subtítulo, que era Uma Fábula. Então tudo isso foi o design dessa obra foi muito bem preparado por ele, de uma forma que parece uma história infantil, parece uma fábula inocente, e na verdade é uma das críticas mais fortes e evidentes ao regime socialista da União Soviética naquele momento. Exato, tanto que muita gente confunde, né? Fala, o George Orwell ele é um cara à direita, um republicano. Não, gente, ele não era. Pelo contrário, socialista, trotskista. Exatamente, no mais alto grau. Mas ele teve a consciência de, naquela época, criticar o sistema que ele defendeu. Ele teve essa consciência. E eu pergunto, hoje, será que alguém que defende essa linha tem essa capacidade, Edu, de colocar a mão e falar, peraí, eu acho que o nosso regime que está defendendo tem uma falha aqui? De forma alguma, e eu sou obrigado aqui a trazer os fatos que ocorreram conosco no último ano, não é? Desde que começamos o nosso trabalho aqui no Papo de Ogro, nos nossos canais paralelos. Rubão, quem foram as pessoas que mais criticaram o nosso trabalho? Não foi a esquerda, isso eu dou esse spoiler aqui. Porque nós criticávamos o governo vigente. Nós não falávamos mal, nós não queríamos o mal do Brasil ou do governo daquela altura, mas ainda assim, qualquer crítica, por menor que fosse, os apoiadores do governo, que são da mesma estirpe dos opositores, nos criticavam e ameaçavam, radicalizando contra o nosso trabalho, porque nós ousávamos falar mal daquele que estava no poder supremo. Ou falar mal, na opinião deles, eu diria, apenas fazer uma crítica como eleitores, como brasileiros. Exatamente. As pancadas, as críticas vinham daqueles que, teoricamente, estavam com a gente, na mesma bandeirinha, no mesmo barco, enfim, né? E George Orwell, ele vai totalmente na contramão. E faz uma crítica ao sistema que ele defendia, que ele lutou. E esse livro aqui é espetacular, é de fácil entendimento. Você lê aqui a primeira... Você entende tranquilamente o que está acontecendo aqui. E, Edu, por favor, faz um resumo dessa história para a gente aqui. Antes de começar a introdução do livro, da obra propriamente dita, eu vou fazer só uma colocação aqui que eu achei muito irônico nos últimos 2-3 anos. Pessoas que se diziam de direita, conservadores, levantando George Orwell, nada contra, acho que devem, são obras fantásticas, mas como se fossem símbolos da direita. Olha o que nós temos que nos proteger, o Big Brother, a Fazenda dos Bichos, né, a Revolução dos Bichos, perdão.
Então estas pessoas sem sequer ter a noção de que se tratava de um socialista. Ainda assim que vale muito a pena, e a gente vai começar agora então a falar da obra propriamente dita antes da fábula brasileira que esta obra veio a inspirar. A Revolução dos Bichos, ou A Fazenda dos Animais, é um romance de George Orwell que foi publicado em 1945, que segue a história dos animais de uma fazenda no interior da Inglaterra. Ironicamente, foi o cenário que ele escolheu. Veja que ele não escolheu um cenário russo, um cenário soviético. Não, ele escolheu a beleza do interior da Inglaterra, onde ele viveu boa parte da vida, e que é um país que desde sempre conhecemos muito bem como um país capitalista, que espalhou o capitalismo pelo mundo com o Império Britânico. Então é lá que a fazenda fica, a fazenda da Revolução dos Bichos. E o livro é considerado uma sátira política e social, que é escrito como uma crítica ao comunismo soviético e o totalitarismo de Stalin. Mais uma vez, lembrando aqui que George Orwell, como já falamos, era um socialista, de fato, mas trotskista, ou seja, contra tudo aquilo que foi implementado na União Soviética a posteriori com o totalitarismo de Stalin. Passando ali por Lenin, mas Lenin ele não tinha nem tanto problema assim, mesmo porque não ficou tanto tempo no controle da União Soviética. O problema de George Orwell era principalmente com o totalitarismo stalinista. É ali que os nervos dele se afloravam. E a história começa justamente com os animais cansados por serem oprimidos pelo Sr. Jones, o dono da fazenda, e alguns animais começaram a se revoltar fisicamente contra ele, atacando-o, como a cadela de companhia, de guarda, o atacou quando ele batia no cavalo, o Boxer. Me perdoem se eu falar alguns nomes aqui que não são em português, mas a versão que eu li tampouco era em português, são os nomes originais, então um personagem ou outro posso aqui me equivocar desta forma, para esclarecer. Então quando o Boxer estava sendo atacado pelo Sr. Jones, a cadela simplesmente o defendeu, mordendo o Sr. Jones, que na verdade era um homem, um bêbado, que de fato maltratava os animais, é verdade, os dava o mínimo necessário para que eles sobrevivessem e continuassem produzindo para a fazenda. O Sr. Jones não se preocupava com o lucro da fazenda, tinha inúmeras dívidas com um outro personagem que, curiosamente, eu digo aqui para quem não está inteirado da obra, este personagem representava a figura daquela pessoa do bigodinho, que era, por muito tempo, amigo da União Soviética, aliado, que na verdade eram dois lados da mesma moeda. Como nós vemos hoje em dia com os partidos políticos, mas isso fica para daqui a pouco. Então os animais revoltados precisavam apenas de uma inspiração, um sopro de inspiração. E foi aí que surgiu o grande, o ancião, o porco chamado Major. Era um porco que já estava no fim da sua jornada, um porco campeão, que participava de concursos, mas que ainda assim via a opressão de todos os animais da fazenda. E pouco antes do seu final, Major reúne todos os animais no galpão para uma reunião, enquanto o Sr. Jones e sua esposa davam uma festa para os seus convidados, incluindo o vizinho a qual ele devia muito dinheiro, o do bigodinho. E com isso, Major instigou os animais a se libertarem. Major ditou ali todas as regras que deveriam ser seguidas para a liberdade destes animais. O pilar da Revolução dos Bichos, coloquemos desta forma, foram 7. Os mandamentos foram: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que anda sobre 4 pernas e tenha asas é amigo. A princípio ele diz apenas o que anda sobre 2 pernas, mas as galinhas ficaram revoltadas, os patos não gostaram, os gansos começaram a gritar, e até os ratos também, de vez em quando a gente levanta, então por que só 2 pernas? E quem tem asas? Tudo bem, então o que tiver asas também é amigo. Nenhum animal usará roupa, porque a ideia era que os animais se separassem dos humanos, completamente diferente. Vale lembrar que basta olharmos as fotos da União Soviética, Stalin, por exemplo, usava aquele saco de batata como uniforme, assim como Mao na China e tantos outros líderes comunistas daquela altura, ao contrário dos de hoje. Nenhum animal dormirá em cama. E outro mandamento muito importante: nenhum animal beberá álcool. Tudo para os distanciar o máximo possível do comportamento humano. Nenhum animal matará outro animal. E, por fim, a máxima: todos os animais são iguais. E com isso, naquela noite, os animais, unidos, fizeram a revolução e tomaram a fazenda. Major não resistiu e foi dessa para melhor, deixando no controle, então,
3 porcos: Napoleão, Bola de Neve e Garganta. Garganta era aquele que propagava a ideologia e convencia todos os animais. E todos os animais se renderam ao charme do discurso de Major. Afinal, todos querem uma vida melhor, sem muito esforço, o que você produz é seu, eles estavam sendo explorados, não mais seriam. Os cavalos, que eram praticamente o poder econômico da fazenda, era que tudo carregavam, que tudo produziam, as vacas que davam leite, todos se convenceram que era o melhor. E as ovelhas, que não precisavam nem ser convencidas, repetiam que tudo que tinha 4 patas era amigo e tudo que tinha 2 patas era inimigo. E o que quer que Garganta dissesse, elas iriam repetir em coro para que fizesse tudo isso mais forte e convencessem os animais a seguirem aquela ideologia, fosse esta qual fosse. Sem questionamento, sem absolutamente nenhuma resistência. E assim o tempo foi passando e os porcos no comando. E as vacas precisavam ser ordenhadas, Rubão. Porque se elas não fossem ordenhadas, passavam por dor, enfim, tinham que produzir. Os porcos começaram a ordenhar as vacas. Mas para onde ia este leite? Nenhum animal bebia leite, o leite desaparecia. Descobriu-se que os porcos estavam bebendo leite. Nenhum outro animal estava. As maçãs começaram a sumir. Quem estava comendo estas maçãs? Os porcos. Qual a desculpa? A Garganta dizia: os porcos estão no comando, eles têm uma necessidade física de tomar esse leite, de comer estas maçãs, e também de tomar a casa que era do Sr. Jones, que até então teria sido acordado entre os animais que seria um museu, a casa, e não mais uma residência. Animais não dormem em cama, mas os porcos estavam dormindo em cama. Os porcos viviam na casa, tomavam leite, e por fim descobriu-se até que os porcos estavam tomando álcool. Mas por quê? Porque os porcos estão no comando, os porcos precisam, uma necessidade física. A gente nem gosta de leite, mas a gente se submete a isso, a gente se submete a viver naquele palácio, a dormir em cama. Por vocês, pelo bem de vocês, os animais. E o tempo passava, Rubão, e Bola de Neve mantinha-se na sua passividade, querendo de fato o bem dos animais, aparentemente, enquanto Napoleão crescia com o seu poder, a sua sede de poder. Cachorrinhos começaram a desaparecer assim que nasciam. Haviam sido tomados por Napoleão, mais tarde saberíamos o porquê. Até que Bola de Neve teve a brilhante ideia de construir um moinho para a autonomia da fazenda, para a produção da fazenda, para que crescessem. Neste meio tempo, Napoleão começava a relacionar-se com seus vizinhos, humanos, de 2 pernas. Mas tudo bem, é para o bem da fazenda, Garganta dizia, e todos acreditavam, e as ovelhas repetiam. Até que o moinho não deu certo, porque a fazenda sofreu uma invasão dos humanos. O moinho foi destruído, o burro que trabalhara arduamente, sem questionar. Fosse quem fosse, é para o bem de todos. Porque assim dizia Garganta, assim dizem nossos líderes, os porcos. E para a reconstrução do moinho já foi uma outra história, Napoleão não era a favor. E foi quando houve o grande conflito entre Napoleão e Bola de Neve. Bola de Neve prestes a tomar o poder. Napoleão tinha uma carta na manga. Seus cães de guarda, que agora estavam grandes e o obedeciam fielmente, e colocaram Bola de Neve para correr da fazenda. Bola de Neve fugiu, nunca mais fora visto. E o Corvo, que até então defendia o Sr. Jones, quando o Sr. Jones no controle estava, passou a defender o governo de Napoleão e espalhar notícias de que tinha visto Bola de Neve fora da fazenda, fazendo contato com humanos, negócios escusos com aqueles que tinham 2 pernas. Foi quando tudo passou a ser culpa de nada mais, nada menos que Bola de Neve, mesmo sem saber se Bola de Neve ainda estava vivo. E assim a história se sucedeu. Tudo o que acontecia era culpa de Bola de Neve. Claro que nem tudo era perfeito. Boxer, que fora atacado durante o conflito que destruiu o moinho, ficou muito doente. E Napoleão, com seu altruísmo, com a sua generosidade, chamou socorro para levá-lo e veio um caminhão. Mas alguns animais já sabiam ler e viram o que é isso, abatedouro de cavalos. Esse foi o tratamento de Boxer no final de sua vida. A égua já não estava muito feliz com aquilo tudo, ela gostava das benesses que recebia na época do Sr. Jones e dos humanos. Estava sempre bela, estava sempre bem tratada, bem alimentada, começou a flertar com um vizinho de 2 pernas e de repente ela desapareceu. Como aquelas pessoas que desapareciam de repente no regime soviético, como Mikhail Baryshnikov, Nadia Comaneci, que vão a um país ou vão ali pela fronteira e de repente passam a ser estrelas em outro lugar, deixando este déficit cultural
para o país de onde de fato eram. E assim a fazenda continuou, Napoleão continuou assolando a todos, e eles, já cansados da opressão de Napoleão, sempre eram convencidos por Garganta: mas vocês querem que o Sr. Jones volte? Não está melhor assim? Vocês são livres. Somos animais livres, somos animais iguais. Até que por fim, os porcos, que já dominavam a fazenda de modo geral, passaram a ter lucros, vender para os humanos, receber os humanos na casa que ora tinha sido de Sr. Jones, tomando álcool, vestindo-se como humanos, até que de repente os porcos começam a andar em 2 pernas. E mudou o mandamento. 4 pernas é bom, mas 2 é melhor. E os animais: mas como? Como que isso é possível? Garganta explicou e assim os convenceu. Olha, vocês querem isso ou querem a volta de Sr. Jones? Não, tudo bem. Eles já não se lembravam se era melhor com o Sr. Jones ou se não era, tanto tempo havia passado, tudo que eles conheciam era o autoritarismo de Napoleão. E é claro, qualquer coisa que acontecesse de errado, uma seca, uma praga, uma falta de lucro, a fome dos animais, era culpa de Bola de Neve. E Napoleão era inocente, afinal ele só queria o bem de todos. Até que por fim, os porcos já se vestiam como humanos, já andavam como humanos, falavam com os humanos, faziam negócios com os humanos, e aqueles que eram oprimidos, aqueles que teriam sido libertados com a Revolução, eram simplesmente mais explorados do que jamais haviam sido, enquanto os porcos prosperavam, até que passaram a se parecer fisicamente com os humanos. E assim é a fábula do socialismo. Não tem como ser implementado. Porque a sede de controle, a sede de poder é sempre muito maior pela classe dominante, seja esta classe qual for. O mais interessante dessa história aqui é que é justamente isso: os porcos representam o Partido Socialista. E os animais, de modo geral, eram as classes da sociedade. Tanto a alta classe, o poder econômico, representado na figura dos cavalos, como as ovelhas, a grande massa de manobra, ou o burro que nada questionava, simplesmente carregava o seu fardo todos os dias, e até aqueles que espalham o que hoje é conhecido como fake news. A grande mídia, a propaganda, que também foi muito utilizada em outro regime primo do regime socialista, aquele nazista, que tinha na figura daquele que era o comandante da propaganda daquele regime, conhecido como Goebbels, aquele que era o garganta do mesmo regime. Ou seja, a propaganda é essencial para o que quer que seja instaurado. Vemos isso hoje claramente. E após tantas mudanças, os animais tentando questionar, ainda que Garganta os convencesse do contrário, as leis, os 7 mandamentos do Major, foram adaptados, que já tinham sido adaptados inúmeras vezes ao longo da obra, mas em resumo, a principal modificação foi a seguinte: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Tá aí, essa é a resenha. Resumo, esse é o resumo. O Edu fez brilhantemente desta obra aqui de George Orwell. Livro curtinho, ó. Mas só que tem um detalhe. Você viu na capa aí que tem o Made in Brasil. E agora vem o nosso detalhe aqui. Agora vem o nosso toque ogro. Toque papo de ogro aqui. Porque você viu que o Edu narrou, eu tenho certeza que conforme ele foi desenvolvendo a história, você já foi assimilando. Puxa, parece isso. Puxa, parece aquilo. Nossa, eu não pensei nisso aquilo antes, não é? Nossa, parece aquele... Exatamente, parece. E parece mesmo. Por exemplo, a gente vê aí que a história ela vai começar com os bichos se revoltando. E vemos um chefe maior, aliás, quem detém o poder, o dono da fazenda, correr. Deixar de mão. Não é problema meu. Eu e meus 3 poderes não podemos fazer nada. Todos fazendo só uma analogia para você entender de quem a gente está comparando aqui. E ele largou de mão, Sr. Jones. Fugiu. Agora, ele não detinha o poder, Edu? Ele não era o dono da parada toda? Não é ele que mandava o negócio? Mais do que isso, não é? O nosso Sr. Jones, a brasileira aqui, detinha o controle e a obrigação moral de defender esta fazenda. Então, Rubão, eu vou só fazer uma pequena analogia dentre muitas que seguirão, mas eu vou começar com essa. Eu diria que a Revolução dos Bichos brasileira começou ali em meados dos anos 80, em uma certa fazenda. Sabe onde ficava essa fazenda, né, Rubão? Falando de Atibaia, Edu?
aonde mais? Onde tem a grande propriedade produtora do Brasil. Então, ali em meados dos anos 80, esta fazenda foi entregue pelas forças maiores aos animais vermelhos, que tomaram tudo. Não foi uma revolução muito sangrenta, não foi uma revolução... Foi exatamente como a revolução do Sr. Jones. Ele simplesmente retirou-se. O general, na época, né, das forças maiores, o senhor também se chamava Jones, General Jones Figueiredo, que retirou-se e entregou para os bichos, que alguns anos mais tarde criaram uma constituição dos bichos também, Rubão. Uma constituição cidadã, onde todos os animais participariam. E tinham também os seus mandamentos, que eu vou ler aqui para vocês. Qualquer coisa que tenha 10 dedos é inimigo. O que tem 9 dedos é amigo. Nenhum animal usará terno importado. Nenhum animal dormirá em palácio. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Celso Daniel. Santo André. Todos os animais são iguais. Então estes foram os mandamentos da fazenda de Atibaia. Fábula brasileira, tá, pessoal? Colocando aqui. É sempre bom a gente explicar um pouquinho, né? O comecinho só. É só o comecinho. Apenas. E com isso, claro, tinha que ter um controle da fazenda, né? Os animais não podiam ficar ali sem ter quem controlasse. E tinha os porcos, claro, como vocês ouviram a resenha do livro em si, aqui na fábula também tinham os porcos. 3 porcos eram os comandantes, os principais. O major, que era oriundo do Caribe. Sabe uma ilha do Caribe, que tem um sistema de saúde maravilhoso, uma educação de primeira grandeza? É de onde veio o major. Ele tinha uma barba grande, sabe? Finado major. Então o major ditou as diretrizes, mas ele não durou, ele se foi, ele partiu. E ficaram os outros porcos. Um chamado Napolulão e o outro Bolsa de Neve. E tinha um outro porco que também ajudava ali a convencer a todos que tudo estava dentro daqueles mandamentos. Uma constituição, praticamente, não é? E aquele porco tinha um talento maravilhoso para explicar, para convencer. Aquele porco tinha uma boca de veludo, Rubão. Essa é a verdade. Pois é. Não é? Rubão, me diz o que você acha dessa fábula brasileira até então. Parece, assim... com a realidade que vivemos? Será uma obra de ficção e tudo é mera coincidência? Ué, se a gente for fazer uma revolução dos bichos tupiniquim, cara, já temos todos os personagens com as características, com os atributos, com tudo no jeito. Temos os 3 porcos, a gente não pode falar, não. A gente não tá falando nome de ninguém aqui, tá, gente? Aqui, ó, não estamos falando nome de ninguém. Ninguém. Não. Longe disso. Não estamos criticando o governo de ninguém. Não, jamais. É isso. Esta é uma obra de ficção e qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Aqui, ó o nome do cidadão aqui, ó. É ele, viu? Vai atrás dele. Inclusive, é da ideologia dos 6 aí. Enfim. Se nós pegarmos, agora falando sério, para analisar os personagens do livro com os personagens da nossa realidade, que infelizmente aqui foi uma ficção, mas aqui a gente vive na pele, nós temos o porco fujão, nós temos o porco bom de lábia, nós temos o porco que que fala bem, né? Que se desenrola, que tudo para ele é no diálogo. Você é uma mistura, né? De mau caratismo, enfim, aquela forma chique, né? Bonita de falar, mas cheia de palavras vazias. Aveludada, né? Pois é, que protege aí as nossas maquininhas, né? Enfim. Então vamos falar um pouco aqui do projeto de poder também desta fábula, não é? Nós tínhamos Bolsa de Neve, que queria o bem dos animais, mas mantinha-se na sua insignificância. Era quase um congressista, vamos colocar assim, pela maior parte da sua vida. E você tinha Napolulão ali, comandando, com seu regime implementado gradualmente, contudo autoritário. E Napolulão teve uma brilhante ideia. Olha, eu cometo tantos crimes, eu preciso de alguém que me descondene caso eu venha a ser condenado. Aí ele começou a criar cães, para que num futuro,
caso ele precisasse, estes cães poderiam libertá-lo. Olha que coisa, não é, pessoal? Parece, assim, é coincidência, tá? Só quero colocar aqui. É apenas uma fábula. E nós tínhamos também, nesta fazenda de Atibaia, os cavalos, nobres criaturas que carregavam a economia nas costas. Estes cavalos também tinham que pagar mais impostos. Mas esses cavalos, de certo modo, também se beneficiavam. Quem sofria mesmo era o burro, que além dos impostos e da carga e tudo mais, esse burro era tapado e seguia quem ali estivesse. E todos os outros que repetiam os mantras colocados por Boca de Veludo, tudo está certo, tudo está bom, tudo está dentro da letra da lei. O que ninguém contava era que anos mais tarde, com o crescimento da fazenda de Atibaia, desculpa pessoal, a fazenda dos bichos, é porque a localização é realmente uma cidade pitoresca. Geológica. Mas, não, é porque os amigos dos bichos também tinham fazendas ali na região de Atibaia. Não era exatamente dos bichos, era de amigos dos bichos, né? Se a gente parar para olhar mais claramente. E os bichos começaram a se relacionar com esses fazendeiros, né? Criando algo que eles chamavam, em homenagem a um outro fazendeiro, o Foro do Seu Paulo. Os bichos comandados por Napoleão, inspirados pelo major da Ilha Caribenha, criaram o Foro do Seu Paulo. E conforme a fazenda de Atibaia crescia, quer dizer, a fazenda não era exatamente dos bichos. Eu falo Atibaia, aquela cidade tão pitoresca, tão significativa, mas tinham inúmeras fazendas ali e era de amigo dos bichos, não dos bichos em si. Eles não tinham a posse, era de amigo deles. Eles apenas utilizavam aquela fazenda. Para deixar claro aqui, para fazer sentido na nossa fábula. Mas Napoleão começou a se relacionar com outros fazendeiros, fazendo associações. Fazendeiros de 10 dedos, Rubão, ou seja, eram do mal, mas Napoleão ainda assim se associava com eles no que foi criado, então, em homenagem a um outro fazendeiro, o Foro do Seu Paulo, um outro fazendeiro, onde tudo que era produzido na fazenda dos bichos não tinha lucro para os bichos, era praticamente entregue aos demais fazendeiros da região de Atibaia, incluindo os cavalos, grandes animais nobres que carregavam a economia da fazenda nas costas, começaram a pagar mais impostos para Napoleão, até que uma égua, por exemplo, decidiu, não, eu vou me embora daqui. E aqueles que detinham poder econômico passaram a pagar mais impostos, mas aqueles que detinham apenas o trabalho, o suor do seu rosto, começaram a ser mais explorados ainda e não ter nenhum retorno, como o burro, que carregava o seu fardo sem reclamar, ou as ovelhas que com tudo concordavam. E nós víamos também a máquina de propaganda, com o porco aveludado, com sua boca de veludo, com sua lábia elaborada, a grande mídia na figura do corvo, que já havia trabalhado para outros controladores, como o das forças maiores, mas agora também se vendia por qualquer migalha a Napoleão. O que não se contava é que os animais se cansariam deste regime, ainda que por pouco tempo, colocando Bolsa de Neve no controle da fazenda dos animais, que deixou de ser a fazenda de amigos, passou a ser de fato uma fazenda produtiva, com infraestrutura, com construção de passagens d'água, desvio de rios para aqueles animais que sofriam com a seca terem acesso a este recurso natural tão necessário para a vida como a água. E tudo isso feito por Bolsa de Neve. Napoleão teve seus crimes descobertos nesta altura e foi preso. Mas tinha uma carta na manga. Lembram-se dos cachorrinhos que agora cresceram? Pois é, estes cachorros, 11 deles, para ser mais preciso, sendo que um deles, na verdade 10, cometi um erro aqui. Eram 10 cachorros e um porco. Um porco boca de veludo. Até que um destes cachorros, muito bem treinados, descondenaram Napoleão. Disseram, Napoleão é inocente, porque o crime que vocês acusam ele de ter cometido não foi aqui em Atibaia. Foi em outra fazenda, ou seja, não é crime, tem que ser reestudado, esquecido, já passou do tempo. Napoleão voltou à tona e tomou o poder novamente. E mesmo aqueles bichos que se beneficiaram com tudo aquilo que foi feito por Bolsa de Neve, se viraram contra ele. Os bichos preferiram passar sede e fome novamente, ver a água secar, Napoleão transportando ali um balde d'água ou outro, ganhando dinheiro com isso, obviamente. Mas tudo aquilo que fora feito em benefício dos bichos, destruído, ignorado, e os bichos, viva Napoleão, que venha!
E Napoleão não estava feliz, soltou os cachorros em cima de Bolsa de Neve, que fugiu da fazenda desesperado, sem olhar para trás. Bolsa de Neve, que havia prometido que esta fazenda jamais será vermelha. Esta fazenda será dos bichos. Simplesmente pegou um avião, foi para uma fazenda muito mais desenvolvida, muito mais capitalista e ficou muito bem, nunca mais se ouviu falar de Bolsa de Neve. Napoleão consolidou-se, destruiu a fazenda, que ora era lucrativa. A fazenda passou a viver na miséria, enquanto ele no palácio e com os outros porcos e os seus cachorros adestrados, tendo tudo do bom e do melhor, e os animais sofrendo, mas convencidos de que, sim, eu acho que está melhor dessa forma, porque Bolsa de Neve estava nos oprimindo. Estava nos dando tudo aquilo que nós não tínhamos, então estava fazendo com que nós sofrêssemos, mesmo sem sofrer. E com a mídia, o Corvo e o Boca de Veludo convencendo-os que, sim, está tudo muito melhor com Napoleão, ainda que a fazenda esteja agora completamente destruída. E uma nova constituição foi feita, Rubão, porque, é claro, o Foro do Seu Paulo voltou ativa com toda a sua corrupção e falta de pudor. E aqui encerramos essa história com a nova constituição da fazenda de Napoleão em Atibaia. Nem tudo que tem 10 dedos é inimigo. O que tem 9 dedos é amigo. Nenhum animal que trabalhe usará terno importado. Nenhum animal que pagar impostos comerá picanha. Nenhum animal beberá álcool sem impostos. Nenhum animal matará outro animal do mesmo partido. Todos os animais são iguais, mas os animais vermelhos são muito mais iguais do que os outros. E assim, todos viveram livres para cumprir as ordens de Napoleão e seus aliados. Coincidência? Vocês decidam se foi tudo aqui apenas uma obra de ficção ou se, quem sabe, a realidade pode entrar nesta fábula. Você, Rubão, o que acha? Cara, eu acho perfeito essa comparação. Cara, isso se encaixa perfeitamente em nosso dia, cara, em nosso mundo, em nossa cara, história, né, como um todo. Essa história se completa perfeitamente, bicho. É a Revolução Tupiniquim. Temos cada personagem aqui, ó. Temos o burro, temos o pato, temos as galinhas, né? Que fazem barulho aí. Agora diz que vai lançar uma nova direita aí, inclusive com Gentili presidente. Temos cada personagem aqui tipificado. Tá tudo aqui. Mas, repito, tratamos apenas da obra do brilhante escritor George Orwell. Eu falo brilhante sim, porque ele é muito bom. Ah, mas ele é de esquerda. Mas ele é bom. Aprenda a reconhecer quando o cabra é bom. É isso aí, Rubão. Então, no mais, pessoal, seria apenas uma resenha de uma grande obra, mas é tão parecido com a realidade que todos nós vivemos, com a nossa história, que não podíamos deixar de contar esta pequena fábula brasileira aqui para vocês. Mas é claro, não será sempre assim, nós vamos fazer resenhas de fato de obras de grandes autores. Rubão, quer contar pra gente qual vai ser a próxima resenha que a gente vai fazer? Óbvio, olha, um clássico do livro aqui da literatura brasileira, um clássico. Nada mais, nada menos do que Dom Casmurro. Só isso, Edu. Então vou dar um pequeno spoiler para que o pessoal assista. Não será só a resenha, não. Vai ter uma discussão aqui, vai ter um debate. Então eu quero ouvir nos comentários aqui, quero que vocês deixem aqui o que vocês acham do que será debatido, porque vai ser um debate um pouco acalorado também, como parte da resenha. Quem é o pai de Ezequiel? Enfim, esse vai ser o menor dos debates aqui. Enfim, vamos ter essas resenhas e outros projetos também, né, Edu? Fala aí, qual que a gente tem conversado aí, além das resenhas dos livros aí? O que estamos bolando? Claro, nós vamos falar de séries, vamos acompanhar séries atuais, capítulo a capítulo. Cada capítulo será Cada capítulo será um programa que nós faremos aqui para falar a respeito, para discutir o que aconteceu. Então fiquem ligados, porque esse aqui é só o começo. Então vai ter resenha dos livros e também vai ter resenha de séries, de filmes,
de séries passadas, séries que estão no ar. Então fiquem ligados. É isso aí, no mais. Curta, comente, compartilhe aqui o Papo de Ogro e deixe sugestão aqui embaixo se você quer uma resenha de algum livro aí, alguma série que você sugere que a gente assiste e comente aqui, enfim, comenta aqui e vamos ter o maior prazer aí em ler o seu comentário e, se possível, atender o seu pedido aí. Beleza? No mais, um abraço, se cuidem e até a próxima!